Christiane, ela é psicanalista em Paris. Christiane é psicanalista a Paris e ela vai fazer uma intervenção com esse título, Mascarar o horror. Ela vai fazer uma intervenção a partir de ce titre, Masquer l'horreur. Cristiane, eu te agradeço muito para nós, para mim é prazer de ter você com a gente. J'ai donné ce titre car un analysant à qui j'avais proposé de m'envoyer des nouvelles m'a répondu plusieurs jours après. Sur le coup, je le cite, sur le coup, votre message m'a énervé et la colère que j'avais eue contre vous en juin dernier, donc il y a 10 mois, est revenue avec la même force insupportable. Alors que j'avais travaillé cette colère en séance et que j'étais apaisée, je ne comprenais pas pourquoi elle revenait aussi violente. J'ai ressassé plusieurs jours. Et cette nuit, j'ai rêvé du coronavirus. Bizarre, car en me réveillant, ma colère contre vous avait disparu. Et j'ai su qu'elle avait servi à masquer mon épouvante et mon impuissance devant le coronavirus. Então, eu pensei nesse título dessa intervenção de hoje, Mascarar o Horror, a partir de um analisante meu. Eu fiz essa proposta para ele de me mandar notícias dele a partir de mensagens. E ele me respondeu muitos dias depois. Abre as aspas, a resposta do paciente, do analisante da Cristiane. Na hora, quando eu recebi a sua mensagem, eu fiquei nervoso, chateado, a raiva que eu estava contra você desde junho anterior, então faz meses, chegou com uma força insuportável. Eu tentei com você de trabalhar essa raiva durante as sessões e eu fiquei cansado de trabalhar esse assunto. Eu não conseguia entender nada de porquê essa violência. Eu falei isso, eu ruminei isso durante vários dias. E essa noite, eu sonhei com o corona. Esquisito, porque quando eu acordei, minha raiva contra você desapareceu. Eu entendi que ela estava em jogo, essa raiva contra você, o analista dele, para mascarar meu medo e minha impotência na frente do coronavírus. Fechar as aspas, a citação do paciente. Cela m'a fait regarder d'un autre œil les séances du confinement, étant bien entendu que si pour cet analysant-là, la colère masquait une horreur impossible à symboliser, du moins jusqu'au rêve, pour les autres, pour chacun, le rapport à ce réel qui nous touche est différent, mais la réponse choisie est toujours en lien avec le symptôme qui l'a conduit en analyse. Dans chaque cas, cette rencontre avec l'inimaginable a provoqué une cassure sur la route où le sujet cheminait. Então, esse episódio me ajudou para modificar um pouco meu olhar sobre meus pensamentos sobre as sessões durante esse confinamento, essa quarentena. Porque, claramente, se para esse analisante, que era citado um pouco antes, essa raiva estava mascarando o horror impossível para a simbolização, até esse sonho que ele mencionou, para os outros, para cada um, essa correspondência, essa relação com esse real que está tocando todos nós, é totalmente diferente. A nossa maneira de fazer com isso é totalmente diferente, mas a resposta que a gente vai escolher sempre tem a ver com o sintoma que leva o sujeito até a análise. Em todas as situações, esse encontro com o inimaginável provocou uma quebrada, uma ruptura sobre o caminho
que o sujeito estava fazendo, construindo? Dès le début du confinement, j'ai décidé de maintenir, si possible, les séances. Elles se font par Skype, WhatsApp ou téléphone. Les solutions adoptées disent quelque chose de leur rapport au regard et à la voix. Ainsi, Lisa utilise Skype en se posant dans un décor choisi et différent à chaque fois, montrant les affiches, les gravures, les objets de son appartement, ainsi que son chat qu'elle me présente. Aham. Pour d'autres, cela s'est avéré impossible, soit du fait de la présence de la famille, et une adolescente a choisi de m'envoyer des mails pour me dire comment cela se passe, et le lien est ainsi conservé, soit aussi à cause de l'absence des corps ou par crainte d'une intrusion. Então, desde o início, eu tomei a decisão de manter a possibilidade das sessões através do Skype, WhatsApp ou no telefone. Cada um vai escolher uma solução adequada que vai dizer uma coisa da relação específica do sujeito com o objeto olhar, com o objeto voz. Por exemplo, a Lisa, uma analisante da Cristiane, Lisa vai usar Skype e ela vai se colocar numa mise-en-scène com um cenário em volta dela. Ela vai mostrar quadros, ela vai mostrar objetos atrás dela do apartamento e ela vai fazer as sessões com o gato dela que está aqui, que ela vai apresentar para a psicanalista. Para outras pessoas, essa proposta é impossível, porque tem a presença da família. Por exemplo, tem uma adolescente, uma paciente jovem da Cristiane, que escolheu de escrever, mandar mensagens e de continuar a relação a partir da escrita. Mas também, algumas vezes, esse tratamento não é possível porque a ausência do corpo, porque o medo de uma intrusão. Ainsi, Paula, que je vois depuis plusieurs années, est une jeune femme toujours préoccupée de ce qu'on va penser et dire de son physique, de son apparence, de son attitude et de ses capacités. Elle avait accepté WhatsApp pour les 2 premières séances, mais le vivait mal. Elle disait comme si vous étiez chez moi. Paula é uma analisante da Cristiane que ela está acompanhando faz muitos anos. Ela é uma menina, uma adulta, jovem, né? Sempre preocupada, muito preocupada com essa ideia. O que o outro vai pensar do meu físico, da minha imagem, né? Da minha aparência. O que o outro vai pensar das minhas capacidades, das minhas capacidades. Então, no início da quarentena, ela aceitou continuar o tratamento com a psicanalista dela por WhatsApp. As 2 primeiras sessões foi difícil para ela. Ela falou para a Cristiane, a psicanalista dela, é um pouco como se você fosse na minha casa. L'analyste faisait irruption dans son intimité, dans son chez elle, et ça la mettait mal à l'aise. Et puis, elle dit aimer ce temps avant la séance, quand elle prend le métro pour venir me voir, quand elle tremble d'être en retard. Cela fait partie pour elle du rituel de la séance. Então, para ela, a analista estava fazendo uma irrupção na intimidade dela, nesse lar dela. Isso provocou um mal-estar para ela. E também ela falou que ela gosta, na verdade, todo esse tempo antes da sessão, quando ela vai pegar o metrô, quando ela está tremendo porque ela está atrasada. Isso faz parte para ela do ritual da sessão. Et puis, quand elle s'en retourne, la tête pleine de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a oublié de dire, de ce qu'elle réalise avoir dit, et parfois de ce que j'ai dit, de ce qu'elle en a compris, de la manière dont je lui ai serré la main et dont je l'ai regardé ou pas. Ces 2 temps, avant et après, lui manquent.
E também ela fala do depois da sessão, quando ela vai voltar na casa dela, a cabeça cheia de que ela falou, de que ela esqueceu de dizer, de que ela esqueceu de que ela falou, de que ela está realizando de que ela falou algumas vezes, de que a analista falou também, de que ela entendeu, de que ela não entendeu, da maneira que ela pegou a mão da analista, da maneira que a analista olhou para ela ou não. Esses dois tempos, antes e depois, ela tem saudade disso. Elle a donc souhaité utiliser le téléphone et commence par se désoler des boutons sur le visage que je ne peux pas voir. Elle continue sur le fait que sa patronne, en ce moment, est crispée avec elle lors des réunions virtuelles. Elle se demande ce qu'elle lui reproche. Elle a peur de perdre son travail à cause de ses capacités insuffisantes et de la patronne qui ne l'aime pas, préfère sa collègue, et non pas du tout à cause de la pandémie qu'elle n'évoque à aucun moment, alors qu'elle travaille dans le secteur de l'événementiel, très menacé par la crise économique qui se profile. Bom, ela topou para continuar com o telefone, só o telefone, sem então o vídeo. Ela começa a reclamar das marcas que ela tem no rosto dela, entre aspas, que a psicanalista não pode ver. Ela está falando, reclamando da responsável dela, da empresa dela, que está a priori chateado com ela durante essas reuniões virtuais. Ela não sabe por quê, ela está se perguntando, ela está com medo de perder o emprego dela, porque ela não tem mais capacidade para fazer isso e isso. Ela tem medo que essa responsável não gosta dela, que essa responsável gosta mais a colega dela. Ou seja, toda essa romança. Mas ela não reclama de jeito nenhum da pandemia, que ela não menciona em qualquer momento. E ela trabalha num sector para fazer eventos culturais, e então é um sector totalmente com ameaça dessa crise econômica que está se profilando, que está chegando. Un autre cas, Louis, où la catastrophe, une opportunité permettant de maintenir le symptôme. Je le reçois depuis janvier et il s'est mis au travail. Très désireux d'en savoir plus sur les causes de son angoisse, surgit peu après la mort brutale de son grand-père. Angoisse qui persiste. S'il m'arrive quelque chose, il n'y a personne pour me secourir. Il souligne que cette angoisse peut poser des problèmes dans son couple. Pour se protéger donc de cette angoisse, il essaye, quand il est seul, de ne pas trop s'éloigner de sa zone de confort. Et cela peut l'empêcher de prendre la voiture ou le vélo. Cela le conduit aussi à appréhender le moment où il devra, seul, faire un déplacement en Europe pour son travail, car pour l'instant, ces déplacements se font à deux. Fin février, sa copine le quitte, il trouve un appartement, mais l'arrivée du virus et de ses conséquences l'empêche, dit-il, d'emménager. Alors, il retourne vite se confiner chez ses parents et depuis, il va très très bien. Bom, outro caso, rapidinho, da Cristiane, Louis, ela nomeou isso, a catástrofe, uma oportunidade fantástica para manter o sintoma. Ela está recebendo esse Louis, esse sujeito, faz alguns meses, a partir de janeiro. Ela começou o trabalho com ele e esse sujeito começou o trabalho dele com a Cristiane, com o desejo de entender um pouco mais sobre essas angústias terríveis dele, as causas dessas angústias. Uma angústia terrível que surgiu quando o avô dele faleceu. Angústia que está até hoje muito forte. Ele fala isso. Se uma coisa acontece para mim, hoje em dia, eu não vou ter ninguém para me ajudar. Ele está sublinhando que essa angústia e os problemas dele estão interferindo de uma maneira muito forte no casal dele.
E para se proteger dessa angústia, ele tenta de sair um pouco de uma certa zona de conforto. É, mas a angústia é tão forte que algumas vezes ele não consegue andar de bicicleta ou de carro. Isso provoca um problema porque ele está se perguntando se ele vai conseguir ou não fazer uma viagem na Europa para o trabalho dele, numa outra cidade da Europa. Bom, até hoje ele faz essas viagens, mas só com a parceira, a namorada dele. E pouco tempo atrás, a namorada saiu da casa, largou ele. O apartamento, ele está sozinho nesse apartamento, o vírus está chegando e ele não tem então nenhuma possibilidade de mudar de apartamento. Então, a solução que ele achou é de ir com muita velocidade, se refugiar na casa dos pais dele. E desde isso, ele está muito bem. C'est aussi le cas d'une jeune femme qui me dit qu'elle va mieux car elle n'est pas stressée par le rythme effréné du quotidien. C'est comme des vacances. Pas une seule fois, elle ne parle du corona. E como uma outra pessoa, uma menina que a Cristiane está acompanhando, que fala que desde o início da quarentena ela está muito bem, ela vai muito bem porque tem uma coisa que se pacificou do estresse dela, com o ritmo, com a exigência do outro, desse cotidiano louco. Não uma vez ela reclamou da situação ou do corona. Je propose aussi des entretiens bénévoles à ceux qui, dans ce moment terrible, perdent pied, sont angoissés, ayant vécu un moment de sidération et qui cherchent à s'accrocher à quelqu'un. Ce ne sont pas des demandes d'analyse, mais une peur du gouffre qui les guette, les pousse à appeler à l'aide. Desde o início da quarentena, dessa crise, eu fiz a proposta de ter entrevistas de graça. Porque tem muitas pessoas que estão totalmente perdidas, com angústias muito fortes, momentos de siderações, e tem pessoas que estão tentando de segurar a vida a partir de alguma pessoa. Não é uma proposta de fazer um percurso analítico, mas de responder com medo de um buraco sem fim, sem fundo, que pode acontecer para alguns sujeitos. Romain, rupture dans le train-train. 24 ans, étudiant en alternance, il habite une partie du temps chez ses parents et l'autre chez ceux de sa copine selon une routine bien établie. Au moment du confinement, ses parents lui ont demandé « Tu viens chez nous ?» Il a accepté mais ne l'a dit à sa copine que la veille, c'est-à-dire 3 jours après l'annonce du confinement. Le premier jour du confinement, elle lui a téléphoné très fâchée, lui reprochant son choix. Il ne savait pas que lui dire et a pris rendez-vous avec moi. Je vais juste dire ça no début. Então, ela vai falar de 2 casos de sujeitos que estão começando com ela a partir dessa proposta dela de fazer sessões de graça. Primeiro caso, Romain, ela nomeou essa apresentação a ruptura do train-train, do pequeno cotidiano. Ele tem 24 anos, ele está estudante, ele trabalha também um pouco, ele está morando parte do tempo dele na casa dos pais e outro tempo do tempo dele com a namorada dele. E uma rotina bem estabelecida. No momento do confinamento, da quarentena, os pais estão fazendo essa proposta para ele. Você quer ficar voltar a ficar na casa da gente? E ele aceitou, ele topou, mas ele falou disso só o dia anterior de tomar essa decisão, de voltar para casa definitivamente da casa dos pais. Ele falou disso só algumas horas antes para a namorada. O primeiro dia, quando ele saiu da casa da namorada para ficar duravelmente na casa dos pais, a namorada ficou puta, gritou, xingou. Ele não sabia o que fazer, ele ligou para a Cristiane.
Ele combinou de um horário para ela, com ela. Il se dit très sociable en même temps que solitaire. Je le cite. Plus lié à mes parents et à ma compagne. Avec eux, ça va pour les conversations banales, mais on ne parle de rien de profond. Sa copine s'en irrite. Il dit que c'est parce qu'il n'a rien à dire. Il dit je suis fade, je manque de conversation, j'ai un blocage. Alors qu'avec mes copains, ma copine voit que je réponds au téléphone par SMS ou par SMS tout de suite et longtemps. Avec ses copains, il parle musique et dit c'est ma passion. Il est aussi passionné de nouvelles technologies. Là, il n'est pas en panne de sujets de conversation. Alors, je lui demande, vous êtes, puisqu'il y a 2 lignes, vous êtes amoureux? C'est une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que j'ai un doute? Bom, então nessa primeira consulta, ele se apresenta, ele fala que ele gosta das relações sociais, mas que no mesmo tempo ele gosta da solidão. Ele fala que ele está com uma relação bem mais forte com os pais dele que com a namorada dele. Com eles, ele está falando isso, com eles tá certo para as conversas banais, do cotidiano, mas a gente pode falar de tudo e de nada bem profundo. E a namorada dela não está feliz com essa situação. Ele fala que, porque na verdade ele não tem nada para dizer, ele não tem nada de muito interessante. Je manque de conversação, tô sem conversas, tô fazendo blocagem, eu tô bloqueado nas conversas. Com meus amigos, ela pode ver que eu estou falando no telefone, que a gente está conversando, etc. Mas com ela eu não consigo. Com os amigos eu consigo falar música, a música é minha paixão. Ele fala também que ele tem uma paixão das novas tecnologias. E sobre esses assuntos, ele sempre pode conversar. Então a Cristiane pergunta para ele: você é amoroso? Você está apaixonado? E a resposta dele: é uma pergunta que eu tenho hoje. Eu teria uma dúvida com isso? La séance suivante, il avoue être retourné chez sa copine car il ne supporte pas les conflits. Mais il reconnaît qu'il a du mal à se projeter dans l'avenir. Il est très bien avec elle, mais c'est sa première relation. Il n'a connu aucune autre femme, malgré quelques petits flirts au lycée. Il se demande s'il ne le regretterait pas un jour et pense qu'il doit faire une thérapie. A sessão seguinte, ele confessa que ele voltou no apartamento da namorada porque ele não pode aguentar os conflitos. Mas ele fala disso, que ele tem a maior dificuldade de se projetar no futuro. Ele está bem com ela, mas isso é a primeira relação amorosa que ele tem. Ele nunca encontrou numa vida amorosa uma outra pessoa. Ele está se perguntando se ele não vai ter de regret, arrependimento, se ele não vai se arrepender um dia. Ele pensa que ele precisa iniciar uma terapia. Christophe, faire du lien pour masquer l'impensable. Christophe, 40 ans, célibataire, ne supportait plus le confinement, avait peur d'avoir le Covid-19, mais du point de vue somatique, tout allait bien et son médecin traitant lui a donné mes coordonnées. Christophe, então em um outro caso, a Cristiane vai fechar a apresentação dela com esse caso. Christophe, ela nomeou esse caso faire du lien, fazer um laço para mascarar o impensável. Christophe, ele tem 40 anos, ele está solteiro. Ele não conseguiu aguentar esse confinamento, essa quarentena. Ele estava com medo de ter o Covid, mas sob um plano somático não teve nenhum sintoma. O médico fez uma consulta e indicou o contato da Cristiana. Dans la vie, il n'a pas de contacts sociaux en dehors de son travail. Ses relations sont limitées à ses parents, avec qui il Skype quotidiennement, et sa sœur religieuse contemplative, à qui il téléphone le dimanche, ainsi que 2 amis,
un ancien collègue et un vrai ami, qui vivent tous deux en province. Ils s'écrivent de temps en temps, car, dit-il, moi, le téléphone, à la base, c'est pas mon truc. Na vida, ele não tem nenhum contato social fora do trabalho. Ele tem relações que podem se limitar, vamos dizer, com só os pais dele, com quem ele conversa no Skype diariamente, também com a irmã dele que é uma freira, numa comunidade religiosa, e ele conversa com ela só domingos. E tem dois amigos também que estão morando no interior da França. Eles estão se escrevendo de vez em quando, porque ele fala, o telefone não é muito o meu jeito, não é uma coisa que eu gosto muito. Depuis novembre 2019, il a eu un problème de santé, une fissure osseuse, avec le repos total comme seul traitement possible. Le confinement est arrivé alors qu'il allait reprendre le travail. Desde novembro de 2019, ele está com um problema sério de saúde. Ele tem uma fissura de um osso, então ele precisa de descansar e de ficar quieta, sem se mexer, sem nenhum tratamento possível, só descansar. E o confinamento chegou no momento que ele planejou de voltar no trabalho. Il reconnaît que son anxiété est majorée lorsqu'il est collé à la radio pour écouter les infos en continu dans un état qu'il dit de sidération. Mais suite au premier entretien, il a essayé de moins écouter, a téléphoné à ses quelques amis, puis à deux autres avec qui il a des relations plus distendues. Il commente, étonné en fait, c'était très agréable, ça fait du bien de parler. Ils vont donc continuer à se téléphoner et prévoient de courts voyages après le confinement. Uhum. Ele percebe que a ansiedade dela vai florescer, acrescentar quando ele está ouvindo a rádio sem parar, quando ele está bem ligado com as notícias. Então ele tomou a decisão depois do primeiro da primeira entrevista com a Cristiane de diminuir bastante a frequência dessas leituras e de ouvir as notícias. Ele começou também, a partir dessa primeira sessão, de ligar para os amigos e de ligar para dois novos amigos também. Ele falou com muita surpresa, nossa, mas foi muito bom de conversar com eles. Ele já planejou, coisa que ele nunca fez durante décadas, de voltar na região do interior para ver essas pessoas depois da quarentena. On voit bien qu'il ne s'agit pas, peut-être pas encore, d'entrer en analyse, mais plutôt d'un appel à partir duquel le transfert à la psychanalyse peut éclore. Je dis transfert à la psychanalyse car, par exemple, Romain habite dans le nord de la France et moi Paris. Et l'idée était de proposer ces entretiens bénévoles uniquement pendant la période du confinement. A gente pode ver que, claro, esses dois casos que ela mencionou e os outros que ela está acompanhando de graça não são até hoje uma entrada numa análise, mas bem mais uma maneira a partir do qual tem uma transferência com a psicanálise que pode se fazer, que pode se abrir. Ela fala de transferência com a psicanálise, porque, por exemplo, com esse Romain, ele está morando no norte da França, ela está morando em Paris, e também ela teve essa ideia de fazer essa proposta só durante essa crise. Cela pourra-t-il se poursuivre ensuite? Comment? Avec qui? Car il est largement admis et répété avec insistance que pour qu'il y ait psychanalyse, il faut les deux corps en présence, celui de l'analyste et celui de l'analysant. Mais pourtant, si on regarde le cas de Freud, il a pu faire son analyse grâce au transfert avec Fliss, qui n'habitait pas Vienne et qu'il ne voyait que quelques fois par an. Ajoutons qu'il ne le payait pas, sinon de son amour et de son désir. Nossa, muito bom, obrigado. Então, como isso, quais vão ser os próximos passos? Como a gente vai fazer? Como? Com quem? Ela está fazendo essas perguntas. Tem muitas pessoas que estão falando, repetindo, com insistência, que para ter uma análise, um percurso analítico, precisa da presença de dois corpos. O corpo do analista, o corpo do analisante. Mas, portanto, a gente pode ver com o Freud,
Freud fez uma análise a partir da transferência dele com o Fliss. Fliss que não estava morando em Viena. E que ele conseguiu ver só algumas vezes por ano. Hein? E vamos acrescentar também, ele pagou Fliss só com um amor e um desejo.